Peço a vocês, nos queria dar a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11. Embora a gente vá estar meditando, com a graça de Deus nos concedendo essa graça de meditar Hebreus 11 todo, nós vamos estar lendo só o versículo do 1 ao 3, tá? Versículo do 1 ao 3. Muitos tipos da escrita Heróis da Fé, mas o título que eu quero trazer para ele é Os Heróis Quebrados da Fé. Então, Hebreus 11, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. Então, meus irmãos, dentro daqui hoje, eu proponho trazer para os irmãos, trazer a fé para com Deus, a nossa vida para com Deus, e o que essa fé nos proporciona passar, seja de bonança, ou seja, não tão bonanças, coisas pesadas, coisas tristes. E no final, aonde os nossos olhos têm que estar postos? Em quem está a nossa esperança? Em quem está a nossa confiança e a nossa fé? Preste atenção para a leitura. Hebreus 11, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, do que é visível. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, essa é a tua palavra, Pai. Obrigado por esta caminhada até aqui, Pai. Ilumina a nossa mente e o nosso coração e nos guia nessa palavra, Espírito Santo. Acenda a chama, Pai, e não deixe mais ela apagar, Pai. A chama da nossa fé em Ti. Amém, meus queridos? Amém. Pode se sentar, por favor. Já estão sentados, vocês estão rápidos. Meus irmãos, vocês que estão chegando hoje, vocês não estão sabendo o que está acontecendo em Hebreus. A carta aos Hebreus era dos irmãos judeus que estavam convertidos a Jesus Cristo. Eles já tinham uma caminhada, eles já tinham uma boa obra, eles estavam bacana. Só que devido à perseguição, à tortura e muitas outras coisas que eles estavam passando, ele estava tentado a voltar ao judaísmo, a voltar aos cultos antigos, aos sacrifícios antigos. E o autor vem alertar eles. Olha, é igual muitos outros lugares aí. Tem lugar que tem a Arca da Aliança, tem Fogueira Santa, tem tantos outros apetrechos, mas na realidade a gente precisa de Cristo. E o autor está falando para ele, se vocês abandonarem a Cristo, vocês vão perder a salvação. Não tem como ser salvo. O Antigo Testamento é sombra. Jesus Cristo é a realidade. E tinha uma outra coisa errada que ele estava querendo fazer. Ele estava querendo unir Jesus ao judaísmo. Também não dá. Não dá para juntar Jesus com obras. Não dá para juntar Jesus com mais nada. Porque uma vez que você junta a obra de Jesus com alguma coisa, você está poluindo ela. Então não tem como. Então Jesus Cristo é exclusivo. É um convite à fé nele. No capítulo 1, o autor fala que no Antigo Testamento, Deus falou pelos profetas deles, pelos anjos, mas agora ele nos falou pelo Filho, que é a imagem, e tudo está no controle de Jesus. No capítulo 2 fala que Jesus não tem vergonha no meio da congregação de te chamar de irmão dele. E no capítulo 3 vem mostrar que Jesus é maior. No capítulo 2, Jesus é maior do que os anjos. Capítulo 3, Jesus é maior do que Moisés. Capítulo 4, Jesus é o nosso descanso, que dá o verdadeiro descanso e é maior que Josué. E no capítulo 5, 6 e 7, ele vem mostrar a ordem sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é mais elevada do que a ordem de Arão, porque ele era rei e sacerdote, Melquisedeque, rei da justiça e rei da paz. No finalzinho do 4, o autor nos convida, através da obra expiatória de Jesus, através da intercessão de Jesus que ele está à direita do Pai, a você ir com o Pai sem medo, com toda a confiança.
E no capítulo 8, nós fazemos parte de uma nova aliança, que Deus vai restaurar o nosso coração, vai tirar o coração de pedra, vai nos dar um coração de carne, vai colocar o Espírito Santo em nós e vai colocar a lei em nós para que nós possamos andar nele. No capítulo 9, vem nos ensinar que aquele sacrifício, toda aquela ordenança, todo aquele sacrifício tinha um apontamento. Jesus é o verdadeiro sacrifício. Como eu ensinei aqui para vocês, o que eu tenho para ofertar a Deus, Antônio? Eu tenho Jesus Cristo, Ele é a minha oferta a Deus. E que Deus ofertou para nós? Ofertou para nós o Filho dele. Nós aprendemos também que Jesus Cristo é o caminho de Deus até nós, do Pai até nós. E Jesus Cristo é o único caminho nosso até Deus. Não existe outro caminho, não existe outra mediação. E nós aprendemos no capítulo 10, que há um fim determinado para todo homem. Nós temos essa vida para arrepender do pecado, para crer no Senhor Jesus Cristo e passar a andar com Ele. Então, todos esses assuntos que eu resumi, né, que nós temos que perseverar na fé, o nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica. Não só logicamente é nos purificar só por fora, mas o sacrifício dele nos purifica de dentro para fora. Agora no capítulo 11, ele vai trazer uma remada de homens que viveram e que morreram pela fé. Geralmente na vida da gente, a gente não gosta assim, para de me comparar com fulano, para de me comparar com ciclano, quem para com isso é horroroso, porque tem gente que não aceita. Mas a vida da gente, ela é feita de exemplos. Você imita seu pai, você imita sua mãe, você imita, se os coleguinhas da escola estão fazendo coisa errada, você faz coisa errada também. Nada melhor que nós pegarmos exemplos dos heróis da fé, do que eles fizeram de bom, trazer para a nossa vida também. E melhor ainda, você pegar aqueles aonde eles erraram, isso aqui não, isso aqui eu não vou trazer para a nossa vida. E o exemplo da Bíblia é esse. Geralmente, se eu for contar a minha história para você, eu vou querer contar só coisa boa. Mas se Jesus for contar a minha história para você, vocês vão ficar de boca aberta. Eu não sei se a história de vocês é assim. Mas onde eu quero chegar? Que somente Jesus vai mudar a nossa vida. Somente Jesus sabe a carniça que a gente é, mas Ele pode nos restaurar. Nós temos algum valor só por estarmos em Cristo. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a fé. Olha lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu estava esperando o Rafael chegar aqui, ele falou que ia chegar. Eu estava na esperança. Mas a hora que ele chegou, já realizou. A nossa fé é feita de esperança. Nós cremos num Cristo que a gente nunca viu, mas nós esperamos que Ele vai voltar e porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, alcançaram a aprovação de Deus. Eu quero trazer para vocês que essa é a mesma fé. Tem gente que não crê que Deus criou todas as coisas, o mar, a terra, tudo. Mas essa fé nossa, ela tem uma base sólida. Ela não é uma fé no além, ela não é a fé uma fumaça, não. Ela tem a solidez. Pela fé, nós cremos que todo o reino material que nós estamos vendo, físico, foi feito de material, foi feito de Deus. Agora eu quero trazer um exemplo que eu trouxe com a Madalena ontem, na hora que a gente estava meditando. Imagina um fogão a lenha aqui, e ali está as lenhas. E eu quero fazer uma comida. O que é que eu preciso pôr na lenha? O fogo. Acender a lenha. Porque se eu não acender essa lenha, esse povo não vai ter o objetivo, não vai dar para me cozinhar a comida. Essa é a nossa fé. Nós somos esses topos lá apagados, sem vida, sem nada. E Deus nos dá essa fé, Deus nos dá esse fogo, Deus acende esse fogo em nós, para a gente usar a nossa vida para queimar por Ele, para trabalhar por Ele, para fazer a obra dEle, não a nossa. É isso que deve arder no nosso coração. Senhor, eu sou um vaso que o Senhor vai usar. Eu sou aqui, Pai. E essa fé, meus irmãos, nós sabemos muito bem que o quê? Que ela vem pelo ouvir
em ouvir a palavra de Deus. Essa fé é um dom de Deus. Essa fé nós sabemos que ela não salva, mas ela é o canal que liga ao Salvador, que é Jesus Cristo. E essa fé, ela é aumentada à medida que você anda com Deus, à medida que você caminha com Deus, à medida que você ora, à medida que você medita as Escrituras, à medida que você tem vida com Deus. Este é um dos convites da aplicação que eu vou trazer no final. A fé nos leva a andar com Deus, a ter vida com Deus. Se nós imitamos os nossos pais, os nossos pastores, os nossos colegas, os nossos amigos que estão ao nosso redor, naquilo que eles fazem, mais ainda nós vamos ser imitadores de Deus quando passarmos a trazer a vontade dele. Não é isso que Jesus nos ensina? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Quer saber se uma pessoa pertence a Deus? Se ela procura na vida dela. Eu acho que nós muitas vezes somos falhos, porque no primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu e coisas do mundo. Mas Deus a gente deixa por último. Se a nossa nação colocasse Deus em primeiro lugar, como seria diferente? E é por essa fé, meus irmãos, a mesma fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, a mesma fé, a mesma. Por quê? Não existe outros deuses, não existe Buda, não existe Maomé, não existe mais ninguém. A única fé verdadeira é no Deus único, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, no nome de Jesus, o seu único Filho. E as outras fés, que fulano acredita nesse clã, o outro fulano, é utopia, é fábula, é invenção da mente. A fé verdadeira, a fé que salva, a fé que transforma a nossa vida, a fé que nos muda, ela é exclusiva. É exclusivismo? É. Ela é no único Deus verdadeiro. Não é no Deus de Abraão, é no Deus de Isaac, é no Deus de Jacó. E agora nós vamos ver um pouquinho desses homens que andaram com Deus. Tenha paciência, vamos andar comigo aí. E em casa você faz o exercício de conhecer cada personagem. Vai lá, se maravilha com essas histórias, que esses homens vão nos ensinar a andar com Deus também. Olha lá, receberam a aprovação. Os heróis, eu quero chamar o título daqui até o final, os heróis quebrados da fé. Não é heróis porque muita gente só chama heróis da fé. Eu quero chamar heróis de quebrado porque eles não eram perfeitos. Eles erraram em muito, eles falharam em muito, e nós também somos, vamos chamar de heróis ainda, que nós temos uma caminhada com Deus. Nós estamos assim, nós somos quebrados, nós somos falhos, nós somos pecadores, e precisamos ter fé, andar em fé, para que a nossa vida seja transformada dia após dia. Você é um quebrado? Amém? Ou você já está todo inteiro, está perfeito, não precisa mudar nada. Nós somos pessoas quebradas. E aquilo que vai transformar na nossa vida, a fé genuína no nosso Deus. Então, meus irmãos, tudo na nossa vida começa com fé. Sem fé não tem resultado. Olha só para você ver. Versículo 4 lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos teus dons, e por ela, depois da morte, ainda fala. Presta atenção, morrer no Senhor nunca é em vão. Você viu que Abel morreu injustamente, mas o sangue dele está clamando por justiça. Senhor, pega a minha causa. Então, se você morreu por ser mártir, por alguém te matou, por você ser seguidor de Jesus, o seu sangue vai clamar por justiça ao Deus verdadeiro. Lá em Apocalipse fala que tem o sangue dos mártires, o sangue das pessoas, por propagar essa palavra, por propagar o Evangelho. Eles estão lá orando, clamando, Senhor, até quando o Senhor não vai julgar aqueles povos que tiraram a nossa vida? Depois eu trago outro ponto desse sangue para você ver a maravilha disso aqui. Nós vimos que ele foi considerado justo. A justificação pela fé é desde o Antigo Testamento. É desde Abel, olha lá. Abel foi considerado justo. Ele ofereceu o melhor sacrifício. Muita gente fala assim, Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque era cereal. Ele aceitou o de Abel porque era um cordeiro. Não, definitivamente não.
Jesus nos ensina no Sermão do Monte, se o teu irmão tem alguma coisa contigo, você deixa a oferta ali e vai lá, retrata com o teu irmão, depois você deixa a oferta. O que está acontecendo? A vida do Caim não condizia com a oferta dele. Ele poderia, Deus aceita tantos cereais, que no Antigo Testamento tinha os cereais que levavam, quem plantava, colhia, tinha cereais, levava cereais para o templo. Quem tinha ovelha, levava a ovelha para o templo. Não é a questão da oferta, sabe o que é a questão? A questão é da vida. A questão é da conduta. A Bíblia fala que a conduta do Caim era maligna. Deus só falando, o pecado ronda-te a porta, te compete dominá-lo. Então, meus irmãos, nós entendemos o quê? O Caim não foi aceito porque ele não teve fé. E Abel foi aceito a oferta dele, porque ele teve fé. Por isso ele foi considerado justo. Agora, olha a coisa mais linda. O sangue de Abel que foi derramado no chão, ele clama por justiça, não é verdade? Mas o sangue do nosso Redentor, o sangue do nosso Salvador, que foi morto injustamente, ele clama pela nossa absorção do pecado. Ele clama pela nossa salvação. Ele clama para você vencer. Você ser lavado e remido no sangue dele. Vamos conhecer mais um personagem. Vamos lá. E pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara. Visto como antes de ser trasladado, alcançou o testemunho que agrada a Deus. Olha só, a pessoa você viver uma vida de testemunho que agrada a Deus, nós vamos aprender. A gente fala muito nessa tecla. Mas preste atenção. Enoque estava no meio de uma nação corrupta. Nós estamos no meio de uma nação corrupta, mas ele não deixou se corromper. Ele foi um homem que os olhos dele estavam voltados em Deus, a vida dele estava em Deus, e levou o testemunho de que agrada a Deus. E aqueles que agradam a Deus, o que Deus faz? Não deixa só. Toma para si, que Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Meus irmãos, se eu ficar de joelho a vida inteira, se eu ficar no mosteiro isolado, se eu pegar todos os meus bens e dar para o pobre, isso não vai agradar o coração de Deus. Que só tem uma forma de nós sermos agradáveis a Deus, é nós estarmos em Jesus Cristo. É nós estarmos em Cristo que Deus se faz agradável em nós. A fé de Enoque fez ele andar com Deus. E nós, meus irmãos, nós precisamos andar com Deus, seguir a Jesus Cristo.